A Nezuko é a favorita de nós fãs desde o início do anime. Mesmo que ela não seja protagonista, ela definitivamente foi o motivo de tudo ter acontecido. Afinal, o Tanjiro só iniciou a sua jornada como um caçador de Onis para encontrar uma cura para sua irmã, que com o tempo, ela mesma, sendo um Oni, não se corrompeu ao controle de Muzan e foi capaz de ajudar os caçadores de Onis a enfrentá-lo. Mas você já se perguntou como essa história teria sido diferente se a Nezuko não conseguisse se conter e começasse a comer humanos? E se a influência de Muzan fosse tão forte que a Nezuko não pudesse resistir? Bem, eu já pensei nisso, e acredito que a história poderia se desenrolar de duas maneiras diferentes. Isso dependendo do que o Tanjiro fizesse no primeiro episódio. Ficou curioso? Então já pega a tua pipoquinha, ajeita a tua coluna, que eu vou te apresentar todos os cenários para o desenrolar dessa saga onde a Nezuko fica do mal. Veja bem, no primeiro cenário, vamos assumir que o Tomioka não encontre os irmãos Kamado, portanto, Tanjiro ficaria sozinho para lidar com a sua irmã, que acabou de se tornar uma Oni. E sabemos que na história original, a Nezuko ainda estava um pouco consciente do que ela estava fazendo, ou seja, por isso que ela estava chorando enquanto atacava Tanjiro, e porque ela tentou proteger o seu irmão do Tomioka. Porém, sem o Tomioka lá, talvez ela não desse tempo de considerar as suas atitudes. E também como nesta linha do tempo a influência de Muzan é tão forte que a Nezuko não faz nada disso e continua atacando ferozmente o seu irmão Tanjiro. E como sabemos, Tanjiro tendo o coração bondoso e tendo acabado de perder toda a sua família restante, ele tentaria fazer a Nezuko perceber de todas as formas possíveis o que está acontecendo. Tanjiro se recusaria a desistir de sua irmã e continuaria lutando para lembrá-la de que ele é o seu irmão, mas sem sucesso. A influência de Muzan é tão forte que a Nezuko acaba matando e comendo o seu irmão. Poxa, o Tanjiro não tinha habilidade nenhuma para acabar com a Nezuko, fora que ele não conseguiria matá-la por conta de ser sua querida irmãzinha. E eu sei, tá bom? Eu sei que ela devorá-lo parece uma coisa terrível, mas confia, a história se torna muito mais interessante a partir daqui. Depois de comer o Tanjiro, a Nezuko continuaria a comer muito mais pessoas e ficaria cada vez mais forte, pois como sabemos, a Nezuko já é forte sem comer humanos. Sua força vem apenas de uma sonequinha básica. Então, com ela comendo humanos, ela se tornaria tão forte que o Muzan não poderia ignorar o fato de que ela teria de fazer parte dos Luas Superiores. E tudo isso aconteceria em pouco tempo, mas em qual posição ela estaria? Antes de eu te responder, aproveita o momento de reflexão para essa pergunta e deixa o teu like se estiver curtindo o vídeo, porque se você chegou até aqui é porque tá. Então deixa o like, não custa nada e vai ser bem rapidinho. Agora que tu fez isso, eu posso continuar. Bom, podemos analisar o fato de que quando ela lutou contra a Daki, ela literalmente a derrotou facilmente. Sua força e velocidade superou as habilidades de Daki, e ainda assim, ela não chegou a usar o seu Kekijutsu. Então, analisando assim, dentro de alguns meses comendo humanos, Nezuko estaria pelo menos no nível dos Luas inferiores, se não no nível dos Luas superiores. Mas sim, podemos presumir que o Gyutaro era o verdadeiro Lua Superior 6 e não a Daki. Mas a Daki estava pelo menos no nível dos Luas inferiores quando a Nezuko lutou contra ela. Nezuko não se tornaria imediatamente parte dos Luas superiores, pois isso levaria vários anos e exigiria que ela derrotasse outro Lua superior. No entanto, dentro de alguns meses ela certamente seria mais forte do que o resto dos Luas inferiores e estaria pelo menos no nível de Lua inferior 1. Com a Nezuko comendo humanos, todas as suas habilidades se elevariam. Sua habilidade de regeneração já estaria no mesmo nível dos Luas superiores. E tudo isso sem ela nem mesmo comer pessoas na linha original da história. Então, ela chegaria a esse nível muito mais rápido devorando humanos. Sendo assim, nessa linha do tempo, a Nezuko alcançaria a melhor regeneração entre os 12 Kizukis, incluindo os Luas superiores. O fato dela devorar humanos também aumentaria suas outras habilidades, força, velocidade e sua arte Oni sanguinário, ou seja, o seu Kekijutsu, se transformaria em algo muito mais destrutivo, podendo assim usar suas chamas para poder transformar tudo que toca em cinzas, e ela até pode colocar armadilhas explosivas pelo local com o seu sangue. Nezuko pode fazer seu sangue explodir voluntariamente, sem mencionar a sua habilidade de se transformar, que melhoraria muito. Nezuko até poderia crescer significativamente de tamanho. Em palavras mais simples, Nezuko seria excessivamente poderosa e seria um demônio, tanto no sentido literal quanto no sentido metafórico. Ela mataria e comeria humanos sem nenhuma piedade, destruindo vilas e cidades facilmente.
Mas veja bem, a história também seria grandemente afetada pela morte do Tanjiro. Na ausência de Tanjiro, ninguém mataria o Oni das mãozonas lá que prenderam e colocaram nos testes do caçador. Ou seja, ele mataria muito mais pessoas, fora os outros Onis que o Tanjiro matou e pessoas que ele salvou. E quando se trata do Zenitsu e Inosuke, o que acontece sem a ajuda e a amizade do Tanjiro? Bom, eles se encontrariam durante sua primeira missão contra Kyogai, um Lua inferior, que controlava uma mansão. Zenitsu acabaria derrotando o Oni da Lingona esquisita e mesmo com extrema dificuldade devido à ausência de Tanjiro, eles ainda conseguiriam derrotar o Kyogai. Mas se você achou que ambos continuariam assim por muito tempo, meu amigo, pense novamente, porque sem o Tanjiro, muita coisa muda. Ao enfrentar a família aranha de Rui, Zenitsu teve a sorte de enfrentar o irmão de Rui, e assim sobrevive até a chegada dos outros caçadores, juntamente com os Hashiras, Tomioka e Shinobu para ajudá-los. Mas Inosuke, por outro lado, não teve tanta sorte. Ele enfrenta tanto Rui quanto o pai do Rui, e infelizmente o Inosuke não teria chances e morreria em poucos segundos. Ele estava em menor número e em desvantagem. Ele não conseguiu segurar até a chegada de ajuda de Tomioka e Shinobu. Voltando ao lado de Muzan, quando ele mata os Luas inferiores, ele poupa tanto Enmu, que agiu de forma inteligente contra ele, quanto a Nezuko. Ele permite que a Nezuko viva porque ela demonstrou um progresso extremo em um período de tempo muito curto. Assim, Muzan reconhece que ela pode se tornar um grande trunfo em um futuro próximo. Não apenas isso, Muzan até dá a Nezuko um sangue adicional, assim como fez com Enmu, então a Nezuko ficaria ainda mais forte. Mas a pior parte para o Muzan é que, mesmo se ele a comesse, assim como fez com os outros Luas inferiores, ele teria conquistado o Sol sem nem mesmo saber, pois a Nezuko sempre foi imune à luz solar. Avançando para o arco do trem infinito, originalmente Rengoku deveria ir sozinho nessa missão. Veja bem, quase nunca são enviados 2 Hashiras em uma missão, havia apenas 9 Hashiras, e cada Hashira é responsável por sua própria área de proteção, então seria impossível cobrir todas as áreas se eles fossem em missões de 2 em 2, especialmente nessa missão, onde, pelo que eles sabiam, poderia ser até obra de um Oni de classificação inferior. Portanto, durante a missão de Rengoku no trem infinito, apenas Zenitsu o acompanha. Rengoku conseguiria facilmente derrotar Enmu, mas ao fazer isso, muitas pessoas morrem devido à ausência de Tanjiro e Inosuke, que ajudaram a proteger as pessoas dentro do trem. Mas, se você achou isso ruim, espere pelo que está prestes a acontecer no arco do Distrito do Entretenimento. E sim, o Rengoku morreria aqui também, pois da mesma forma ele encontraria o Akaza. E lá no arco do Distrito do Entretenimento, Tengen vai apenas com Zenitsu pelo mesmo motivo que Rengoku foi acompanhado, apenas pelo mesmo. Tanjiro e Inosuke estão mortos, então o que aconteceria na luta contra Daki e Gyutaro? Embora o Zenitsu consiga se sair muito bem contra Daki enquanto está no modo soneca, o Uzui não consegue derrotar o Gyutaro sozinho, e quando Zenitsu estava vencendo contra Daki, Gyutaro fica frustrado e ataca Zenitsu para proteger a sua irmã. O Uzui perde o seu braço e acaba desmaiando por enquanto, e o Zenitsu acaba morrendo. Tengen agora se vê enfrentando Daki e Gyutaro. A luta dele contra o Gyutaro, 1 contra 1 já era muito difícil, agora com a Daki lutando ao lado do Gyutaro, rapaz, a coisa fica feia, porque ele teria que decapitar ambos ao mesmo tempo para vencer, e Tengen, juntamente com as suas 3 esposas, infelizmente, morreria. Daki e Gyutaro mataram muitos Hashiras no passado, então Uzui, por si só, já estava desfavorecido. Durante o arco da Vila dos Ferreiros, Muchiro sobrevive a seu encontro com Gyoko e o derrota. No entanto, Genya, por outro lado, acaba morto em questão de segundos sem Tanjiro e Nezuko. Mas o que aconteceria quando Mitsuri chegasse para lutar contra Hantengo? Bem, infelizmente Mitsuri também acabaria morta. Veja bem, o grande número de clones de Hantengo, somado à forma como ele deve ser derrotado, torna-o praticamente impossível de ser derrotado por uma única pessoa, ou Hashira, ou seja, até para Mitsuri vencê-lo sozinha. O arco final não acontece como conhecemos. Na história original, Muzan ataca os caçadores de Oni para recuperar e comer a Nezuko, que é imune à luz solar, permitindo que ele conquiste o Sol. Como isso não se aplica nesta versão,
Muzan não precisaria fazer algo tão imprudente. Em vez disso, os caçadores de Onis e os Hashiras restantes morreriam lentamente, um após o outro. Nezuko em algumas décadas se tornaria uma Oni durona e impiedosa, desafiando até mesmo o primeiro lugar entre os dois superiores. Muzan poderia passar centenas de anos sem saber que a Nezuko é imune à luz solar e talvez nunca descobrisse. Alguns argumentariam que, se a Nezuko fosse imune à luz solar, Muzan saberia. E isso seria verdade se a Nezuko realmente se expusesse à luz do sol e não se desintegrasse. Mas como Nezuko está tão forte agora, poderia levar centenas de anos para que alguém forte o suficiente aparecesse e assim forçasse a Nezuko a ser exposta à luz do sol. Se você achou essa versão da história muito triste, segure os ânimos, porque a segunda forma como essa história poderia se desenrolar é muito melhor. Mas antes da gente passar pro próximo cenário, preste atenção, já deixou o like no vídeo? Pô, se ainda não deixou, deixa agora, porque eu sei que você tá curtindo afinal de contas. Você chegou até aqui, né? E se inscreve no canal, porque assim você não vai perder nada do que eu trouxer aqui, porque aqui tem conteúdo que vai agregar muito na sua cultura, beleza? E veja bem, nesse segundo cenário, podemos assumir que nesta linha do tempo, após o Tomioka atacar a Nezuko, ela de alguma forma consegue escapar. Até porque o Tanjiro estava tentando impedir que o Tomioka a matasse, dando assim uma abertura para ela fugir, mas também a única maneira dela poder fugir só seria possível através de um fenômeno climático, como uma nevasca que os fez perder de vista a Nezuko, permitindo que ela escapasse antes que o Tomioka pudesse matá-la. Caso contrário, sem uma distração adequada, como um Hashira, o Tomioka poderia facilmente alcançar a Nezuko, que estaria fraca porque ela acabou de se tornar uma Oni e também estava faminta e enfraquecida por sua transformação. Quando a Nezuko escapa, Tanjiro fica deitado na neve, chocado com o que acabou de acontecer. Sua família inteira foi morta e a única sobrevivente se tornou uma Oni. Tomioka explica a Tanjiro o que acabou de acontecer e diz a ele que é o seu dever como caçador de Onis matar a Nezuko se ele a encontrar novamente, para que ela não tire nenhuma vida inocente. Tomioka continua a dizer a Tanjiro para esquecê-la, pois agora ela não é mais a mesma pessoa. No entanto, Tanjiro se recusa e decide se tornar um caçador de Onis para encontrar a sua irmã e tentar curá-la. Assim como no primeiro cenário, Nezuko se tornaria muito mais forte ao comer humanos e se tornaria uma lua inferior em pouco tempo. Tanjiro, por outro lado, passa pelas mesmas missões que fez antes, e embora algumas de suas batalhas sejam um pouco mais difíceis sem a ajuda da Nezuko, ele chega até o arco do trem infinito sem nenhuma morte, Inosuke e Zenitsu vivinhos da Silva. No entanto, Rengoku novamente falha em sua missão de proteger todos a bordo do trem, isso porque a Nezuko, que desempenhou um papel vital na proteção de muitas pessoas, não estaria lá, presente nesta linha do tempo. Como resultado, algumas pessoas morrem antes que Tanjiro derrote Enmo. Ainda pior que isso, Rengoku ainda morre nas mãos do Akaza, assim como na história original. Avançando para o arco do Distrito do Entretenimento, os caçadores de Onis ainda conseguem uma vitória difícil sobre o Zu e Daki, mesmo sem Nezuko. No entanto, a diferença principal desta vez é que Tengen morre no final. E isso ocorre porque sem as chamas de Nezuko que ofereciam a ajuda de cura a Tengen na história original, não estão presentes nessa linha do tempo. Então seus ferimentos seriam muito graves para que ele escapasse da morte. Além disso, Tengen provavelmente receberia ainda mais ferimentos sem a ajuda de Nezuko ao longo da luta. Mas espere, porque a próxima mudança é ainda mais emocionante. No arco da Vila dos Ferreiros, um Oni é enviado junto com Gyoko para encontrar a vila, e esse Oni é a Nezuko e não Hantengo. Como sabemos, Muzan é um sádico arrogante, então ele acharia divertido enviar a Nezuko para matar o seu próprio irmão, além de querer recompensá-la pela força e progresso que ela demonstrou até agora. Muchiro ainda derrotaria Gyoko, assim como na história original, mas Tanjiro e Genya ficam para lutar contra Nezuko, enfrentando alguns problemas bem diferentes. Tanjiro, com lágrimas nos olhos, encontra sua irmã, que agora se assemelha muito mais a uma Oni do que no episódio 1. Nezuko agora é uma Oni completamente desenvolvida. Embora ela não possa ser uma verdadeira lua inferior, sua força é certamente comparável à de uma lua inferior. Tanjiro tenta mais uma vez convencer a Nezuko a mudar de ideia, mas Nezuko zomba dele. A influência de Muzan é realmente muito forte naquele momento.
Genya diz chega e ataca Nezuko com a intenção de matá-la. Tanjiro, por outro lado, grita para Genya não matá-la. Genya não ouve e começa a atirar em Nezuko com sua arma. No entanto, como afirmamos antes, a capacidade de regeneração de Nezuko é tão avançada que ela consegue regenerar instantaneamente todas as lesões causadas pela arma de Genya. Tanjiro tenta imobilizá-la sem matá-la, o que é praticamente impossível com a força de Nezuko nesse ponto. Nesse momento, Midori junta-se à luta e, mesmo sentindo pena por Tanjiro, ela ataca Nezuko com toda a sua força e não se segura. A luta continua até quase o amanhecer. Nesse ponto, Nezuko não sabe que é imune à luz solar, então ela decide escapar antes do sol nascer, e assim a luta termina. Genya começa a gritar com Tanjiro por ter atrapalhado e por não ter dado tudo de si, porque estava lutando contra sua irmã. Ele grita com Tanjiro e diz que ele não é o primeiro a passar por isso, pois o seu irmão Sanemi teve que matar a própria mãe para protegê-lo. Genya continua dizendo a Tanjiro para desistir dos caçadores de Onis, porque ele não tem o necessário para matar os Onis. Tanjiro entende o que Genya diz, e depois de uma difícil decisão, ele decide deixar a corporação dos caçadores de Onis. Na história original, após o arco da Vila dos Ferreiros, tivemos o mini arco do treinamento dos Hashiras, que em seguida veio o arco da batalha final. Nessa linha do tempo, no entanto, o arco do treinamento dos Hashiras é substituído por outro arco. Tanjiro parte sozinho em uma missão para encontrar a sua irmã, mesmo que isso signifique que ele morrerá quando lutar contra ela. Depois de algum tempo, Tanjiro, com a ajuda do seu olfato aguçado, finalmente encontra sua irmã e se envolve em uma batalha contra ela. Após alguns golpes, enquanto Tanjiro está perdendo porque não quer matar a sua irmã, Tomioka e Shinobu aparecem. Assim que os dois Hashiras encontram Nezuko, eles enviam um corvo aos outros Hashiras para obter reforços. Nessa linha do tempo, Tomioka sente-se responsável por permitir que a Nezuko escapasse lá no começo de toda a história, no episódio 1, e que também tem procurado por Nezuko desde o início. Nezuko agora enfrenta Tanjiro, Tomioka e Shinobu, e pra ser honesto, Nezuko não poderia ter um confronto pior. A respiração da água de Tomioka é o melhor contra-ataque às chamas de Nezuko, enquanto o veneno da Shinobu interrompe as suas habilidades de regeneração. Tomioka e Shinobu são a combinação perfeita para contra-atacar as habilidades de Nezuko, e dessa vez os dois Hashiras conseguem manter Nezuko ocupada até a chegada da manhã. Como eu shippo esse casal! Tanjiro grita e implora aos dois Hashiras que a deixem ir, pois o sol a matará, mas os dois Hashiras não ouvem e continuam lutando contra ela, não permitindo que ela escape. Amanhã chega e Nezuko é exposta ao sol. No entanto, para surpresa de todos, Nezuko não se desintegra e vira pó. Ela não é afetada pelo sol de forma alguma. Muzan, conectado a todos os Onis que controla, descobre isso imediatamente. Tomioka, Shinobu, Tanjiro e Nezuko entendem o que está prestes a acontecer com Muzan, que finalmente encontrou um Oni imune à luz solar. Shinobu e Tomioka estão prestes a decapitar Nezuko para impedir que Muzan a coma, mas Tanjiro intervém. A luta continua, mas desta vez Tanjiro se une ao lado de Nezuko e tenta convencer os dois Hashiras de que não há tempo para isso, já que Muzan está a caminho. Muzan, juntamente com todos os outros Luz Superiores, está a caminho de encontrar Nezuko, mas também alguns outros Hashiras que receberam a mensagem do Corvo enviada por Tomioka e Shinobu apenas alguns minutos atrás. Dependendo de sua posição e de cada Luz Superior e Muzan, podemos presumir que alguns dos Luz Superiores e alguns Hashiras conseguem se juntar primeiro à batalha. A batalha 2 contra 2 que estava acontecendo logo se transforma em uma guerra total, com todos os personagens importantes da obra, tanto os Onis quanto caçadores participando da batalha. E nessa linha do tempo, em vez da Nezuko estar na enfermaria sendo tratada para voltar a ser uma humana, como na história original, ela está participando da batalha, e ao ver totalmente o amor de seu irmão por ela, ela se livra do controle de Muzan e começa a atacá-lo, e os outros Luz Superiores também. Os caçadores de Onis percebem que a Nezuko está do seu lado para lutar contra Muzan, e param de atacá-la e se concentram em Muzan e nos outros Luz Superiores. Isso significa que, nesta linha do tempo, a única diferença final é que Nezuko agora é mais forte e está lutando ativamente. É como se os caçadores de Onis tivessem um personagem adicional que é pelo menos tão forte quanto um ou dois Hashiras ao seu lado. Agora, Nezuko luta ao lado deles. Assim como na história original, eles eventualmente vencem segurando Muzan até o amanhecer, mas também com muitas baixas. E vamos supor que a Nezuko morra no final. Sua morte poderia ocorrer enquanto ela protege o seu irmão,
Tanjiro. Isso poderia ser um final poético que também serviria como uma redenção para Nezuko, que tirou a vida de muitas pessoas para chegar ao ponto em que ela está agora. Mas no final, tudo o que ela fez foi ajudar os caçadores de Onis a derrotar Kibutsuji Muzan de uma vez por todas e salvou inúmeras vidas no futuro. Cada erro que a Nezuko cometeu e cada humano que ela comeu a ajudaram a se tornar mais forte e ajudaram na derrota de Muzan, trazendo para si uma redenção e tendo um fim digno. Qual desses cenários você mais gostou pra Nezuko vilã? Comenta aqui embaixo porque é muito importante pra mim saber. E se você chegou até aqui, me fortaleça com o seu like no vídeo, vai me ajudar demais. E também, se inscreve no canal pra acompanhar as futuras teorias e se tornar um otaku de cultura. Aliás, se tu curtiu esse vídeo, olha esse outro vídeo aqui que eu separei pra você. Aqui você vai ver o que aconteceria caso a Nezuko fosse humana e o Tanjiro virasse um Oni no seu lugar. Clica porque eu sei que você não vai se arrepender. Te vejo lá.